Alguns anos atrás eu gravei um vídeo chamado Gravatas, que falava que se as pessoas não querem te ouvir porque você não está usando uma gravata, coloque uma gravata, porque ser ouvido é mais importante do que não usar gravatas. E eu aproveito para trazer para essa série que eu aprendi com a vida uma série de novas reflexões, algumas baseadas nas reflexões antigas e outras atualizadas, e essa é uma delas. Eu aprendi muito sobre roupa, sobre vestimenta, sobre imagem ao longo desses últimos anos, desde que eu publiquei esse vídeo. Na verdade, a minha própria roupa, quando eu estava publicando esse vídeo, era meio caótica. Não que isso daqui seja muito melhor, né? Eu optei por um visual mais simples, não fiz nenhuma escolha definitiva em relação à cor, mas tenho tentado adicionar cores ao meu armário. Quem me acompanha, por exemplo, no Instagram, que foi minha rede mais ativa nos últimos anos, percebeu que eu passei muito tempo usando preto, simplesmente porque era mais simples, porque eu não tinha que tomar esse tipo de decisão. E como eu estava numa fase extremamente agitada da minha vida, isso fazia sentido para mim. E talvez faça para você também, mas depois que o pior passa, você começa a perceber que existe um impacto nas escolhas que você faz. A forma como você se veste projeta uma imagem. E você tem absoluto controle sobre essa imagem. O que você quer passar? Qual a ideia que você quer que as pessoas tenham de você? Eu, mesmo quando eu era jovem, eu estou chegando aos 40 anos agora, mas quando eu era jovem, eu pensava assim, não importa o que as pessoas pensam. E em boa medida, eu concordo com isso. Eu concordo que não importa o que as pessoas pensam, mas quando você, talvez jovem no início de uma carreira, ou você querendo mudar de carreira, ou mudar de ambiente, ou ascender a novas posições profissionais, você não se importa com a forma como você se veste, isso acaba gerando um grande problema. Eu lembro de uma história, eu conheci o pai de uma amiga, eu estava na escola, e aí essa amiga chamou um grupo de amigos para almoçar na casa dela, e aconteceu de o pai de essa amiga ser chefe do meu pai. A gente conversando, ele falou, nossa, prazer, tal, você que é o filho do Antenor? Eu falei, sim, sou eu. Aí ele falou assim, o Antenor é bom, ele é muito dedicado, ele é muito compromissado. Na época meu pai não estava aposentado, né, se aposentou há alguns anos já. E aí ele falou assim, mas ele tem aquele jeitão dele, né? E uma coisa que meu pai tinha falado é que ele se vestia muito mal. E à época ele foi instado por um chefe dele, não sei se esse, mas ele foi instado por um chefe desses a se vestir melhor. E aí ele começou a ter um visual um pouco mais profissional nessa época, embora ele nunca tenha sido adepto de terno e gravata, mas ele começou a usar camisas um pouco mais arrumadas, ele começou a ir de calça social para o trabalho, coisas que ele não fazia, e isso acaba fazendo muita diferença. Tudo bem, a gente está falando de um outro momento, de um outro cenário, mas ainda assim, isso serve para exemplificar como que a roupa às vezes impacta. Eu acredito que meu pai fosse uma pessoa extremamente competente, que talvez não tenha subido também por questões de apresentação pessoal. Como é que você vai chamar para uma reunião importante com o presidente do órgão, com meu pai é servidor público, com o presidente do órgão, com autoridades importantes de outros órgãos, uma pessoa que não se veste adequadamente? Isso é só um exemplo. E para aquelas pessoas que dizem que isso é uma espécie de futilidade profissional, eu concordo. Só que uma das coisas que eu aprendi, e essa série que eu aprendi com a vida tem muito a ver com isso, uma das coisas que eu aprendi é que é muito difícil você lutar contra o sistema, e você optar por isso exige uma carga mental que é muito maior do que eu, por exemplo, estava disposto a aguentar. Eu não queria lutar contra o sistema mais. Chegou um certo momento em que eu queria simplesmente me conformar a isso, escolher as minhas batalhas e entender que algumas coisas eu jamais vou mudar em termos de estrutura de pensamento das pessoas do mundo. Se você percebe que as pessoas ao seu redor estão se vestindo melhor, e isso são coisas que a gente não percebe, falo por mim porque eu não percebia, mas a partir do momento que você começa a perceber isso, é importante que você melhore a sua forma de se vestir, porque isso transmite uma imagem. Quando você se veste bem, isso mostra que você se importa com a sua imagem, e isso às vezes cria um efeito que vai se espairar aí por toda a sua vida. Às vezes você começa a se vestir melhor e de repente a sua aparência melhora, o seu cabelo melhora, a sua forma física melhora, você começa a se preocupar mais com a atividade física e isso por conseguinte acaba melhorando a sua saúde. Bons hábitos acabam puxando outros bons hábitos. Hábitos angulares carregam consigo mudanças estruturais. Quando você perceber que as pessoas não estão te ouvindo ou que você não está alcançando as coisas que você quer, é claro, você precisa mudar o seu conteúdo, você precisa mudar a sua forma de falar, o seu estilo de comunicação, a sua persuasão para com essas pessoas, claro, mas ao mesmo tempo a embalagem precisa ser boa. A gente não compra um livro por causa da capa, mas eu, por exemplo, ignoro muitos livros porque a capa não me chama atenção. Você pode ignorar muitos vídeos no YouTube porque a capa não te chama atenção. Então, se a gente considera que a capa é importante e que ela prende
a atenção das pessoas por pelo menos 1 segundo que você precisa para apresentar a sua ideia, isso por si só já é razão suficiente para que a gente possa mudar a forma como a gente se apresenta. Como é que você se veste hoje? Você está satisfeito com a forma como você trabalha? Se não, já comece a procurar perfis, por exemplo, na internet, no YouTube, no Instagram, que trabalhem com vestimenta, já pesquise o que é bom, o que não é bom, o que é brega, o que não é brega, formas de você se vestir em determinadas situações, e eu te garanto que isso vai mudar a forma como você é percebido, e dedos cruzados, isso vai te trazer muito mais resultados positivos do que você tem tido até hoje. Combinado? A gente se vê na nossa próxima oportunidade e até lá.